O tema da nossa palavra de hoje é Eis-me aqui. É pequenininho, né? Mas tem um significado e uma importância muito grande. É uma palavra, uma frase pequena, mas que pode mudar a sua vida. E nós vamos ver isso no decorrer da palavra. Eu queria que você abrisse comigo Gênesis 22. Gênesis 22, no versículo 1. Eu vou ler ele todo, mas eu me atentei para a última frase desse versículo. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu a Abraão a uma prova, convocando-o: Abraão, Abraão. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Amém? Deixa eu abrir a minha cola aqui. Abraão, ele respondeu essa pergunta do Senhor, acredito que com muita importância e com muito peso ao Senhor, porque ele sabia que uma pergunta de Deus não é qualquer pergunta, não é uma pergunta como se fosse uma brincadeira, mas era uma pergunta importante que ele fez para Abraão. Então Abraão, ele respondeu com muito temor no coração e disposto a obedecer. Abraão, nesse momento aqui, ele estava disposto a obedecer. Quem aqui era uma criança obediente? Alguns levantaram a mão que sim, outros fizeram assim. Quem aqui era obediente no ponto da mãe ter uma vara de goiabeira? Quem aqui era obediente no ponto da mãe tacar aquela havaiana que faz até curva? Hein, Douglas? Não sei por que eu olhei para você assim nessa pergunta. Aquela que faz até curva, que ela joga assim, né? Faz aquela curva e acerta, é certeiro aquilo. Quem aqui era uma criança obediente que tudo que a mãe ou o pai ordenava, obedecia? Claro, tem aquelas situações que a gente é meio... Não, minha mãe falou, mas está tudo certo, vamos embora. Eu tenho um testemunho em relação à obediência que foi muito forte para mim. E eu quero fazer essa introdução dessa palavra com esse testemunho. Uma vez eu saindo lá no Rio de Janeiro, eu saindo do culto, eu estava numa igreja, Isabela, minha filha, ela foi fazer uma visita a outra igreja. E aí eu saí do culto, peguei meu carro e fui em direção à igreja que ela estava. Aí parei no posto, eu estava sem carro, estava com o carro do meu irmão. E aí eu parei no posto, que, claro, ele não ia me entregar com o tanque cheio, ele ia me entregar o carro com o carro na gasolina na reserva, né? Aí só deu tempo de eu ir no posto e abastecer o carro. E aí a frentista foi lá, abasteceu o carro. E aí quando eu liguei o carro, eu vi que o ponteiro, na verdade era digital, né? Não tinha nem se mexido. E aí eu olhei para a Márcia, olhei para o ponteiro de novo, tipo assim, vou desligar e vou ligar de novo. Fiz e nada do ponteiro se mexer. Aí eu chamei a frentista. E aí eu falei assim: senhora, com toda a educação, senhora, eu pedi para a senhora abastecer, e a senhora abasteceu, era 10ão, né, aquele 10 de lei, estou brincando, era mais. E aí eu falei assim, mas abasteceu e o ponteiro aqui não se mexeu. A senhora pode me explicar o que pode ter acontecido? Todo assim, com cautela, né, para que não magoasse a pessoa. E aí ela se desesperou. E aí ela falou: não é possível, o senhor está desconfiando de mim, eu abasteci, o que foi pedido eu fiz e tal. Aí chamou o gerente, eu falei: meu Deus, não era para tanto, mas chamou o gerente, e aí o gerente falou: não,
ela é a nossa funcionária e nunca aconteceu isso e tal. Eu falei, não, gente, então tá. Não tem problema isso, não tem problema. Eu vou embora e tá tudo certo, não tem problema. E aí eu liguei o carro e fui embora. Era como se fosse uma distância assim de 10, 15 minutos até a igreja onde a Isabela estava. E aí eu, andando com o carro até em direção à igreja, daqui a pouco ponteira. Subiu 2 ponteirinhos lá digital. Falei, meu Deus, o que eu fiz? E aí eu olhei para a Márcia e falei, aqui, Márcia. A Márcia, como entende tudo de carro, né, amor? Entende tudo, meu Deus. Aí ficou esperando eu falar o que tinha acontecido, né? Meu Deus! Aí eu falei, Márcia, o ponteiro da gasolina subiu. Sinal que eu errei. Aí eu permaneci no meu caminho. Peguei a Isabela. Na volta, eu não ia passar pelo posto, mas ia passar próximo. E Deus assim me incomodando, volta lá porque você errou. E aí eu falei, talvez eu nunca abasteça mais nesse posto, então eu vou embora. E Deus falando assim, volta lá, porque você cometeu um erro. E aí eu já na volta, quando chegou pertinho da rua que era para entrar em direção ao posto, eu virei o volante e entrei na rua. E aí eu cheguei lá no posto e eu chamei ela novamente. Acredito que ela devia estar assim, meu Deus, agora ele veio no Rio de Janeiro, né? Acredito que ele veio. Aí eu parei o carro, chamei ela de novo, aí eu falei assim, eu vim aqui, retornei ao posto, porque eu quero pedir perdão à senhora. E aí eu vi assim que os olhos dela se encheram de lágrima. E aí eu falei assim, eu não conheço o carro não é meu, e eu cometi um erro com você, pensando que você tivesse fingido alguma coisa desse tipo e não tinha abastecido o carro. E aí ela falou, meu Deus, nunca aconteceu isso comigo. Aí eu já pensando assim, caramba, nunca aconteceu e eu fui o causador disso e tal. E ela falou assim, aí chamou o gerente, e aí eu me desculpei com o gerente também. Enfim, saí do posto e fui embora para casa. A Isabela, como não tinha visto o que tinha acontecido, ela falou assim, pai, o que aconteceu? Eu falei, Isabela, aí expliquei a ela toda a situação. Falei, Isabela, ela falou algo que mexeu muito comigo. E se eu não tivesse obedecido ao Senhor, eu acho que eu não ia dormir essa noite, eu acho que eu ia ficar muito mal, por não obedecer a palavra do Senhor. Porque quando ela falou para mim que nunca tinha acontecido aquilo com ela, eu imaginei, eu tenho a cabeça assim muito fértil, sei lá, eu vou pensando muito e quando eu vou ver eu já estou muito alto pensando. E aí eu falei assim, Isabela, já pensou? A mulher já teve um dia mal, isso é só eu pensando, tá, gente? Já teve um dia mal, já brigou com o marido, o filho não obedeceu, foi chamada na escola para ver alguma coisa que o filho cometeu lá, e está tudo dando errado para aquela mulher. E aí ela vai trabalhar. E nessa questão de ir trabalhar, uma pessoa faz isso que eu fiz com ela. Imagine como que está a cabeça dessa mulher, como poderia estar. E vai que eu era a última gota naquele copo que ia transbordar. Lembra dessa história? Falei, vai que eu fui o causador, não sei, dela tirar a própria vida ou dela fazer algo pior com alguém, ou não sei, não importa. No meu consciente, eu obedeci a palavra do Senhor
e eu fiquei bem. O benefício que eu tive através daquela obediência a Deus foi eu ter dormido tranquilo naquela noite. Foi eu não pensar que aquela mulher poderia fazer algo com alguém ou com ela própria, tirando a vida. Eu dormi bem e até hoje eu estou bem. Então, quanto vale para você a obediência a Deus? Quanto vale Deus chegar para você e falar assim, ô fulano, e você responder com toda sinceridade, Senhor, eis-me aqui. Quanto vale para você isso? Será que vale pouco? Será que vale muito? Mas Abraão, ele tinha um desafio lançado pelo Senhor, que ele não sabia ainda, mas ele decidiu falar, eis-me aqui. E eu busquei lá em relação à obediência, o significado de obediência. Obediência, a primeira palavra que veio para mim é respeito. Quando você obedece a alguém, é porque você está respeitando e tem o respeito daquela pessoa acerca de você. O segundo item que apareceu para mim foi cumprimento. Não de cumprimentar, mas de cumprir aquilo que lhe foi proposto. E o terceiro, que é uma palavra que até eu nunca tinha visto, ouvido, ou se viu, eu não lembro, é irresistência. Você não resiste àquilo que lhe foi proposto. Talvez o que te pediram possa ser, você possa ter uma opinião diferente, você possa ter um pensamento diferente, mas você não consegue resistir à obediência e você vai fazer mesmo que você tenha um pensamento diferente. Então, essas são alguns itens que falam sobre a obediência. E nós só vamos obedecer se nós confiamos naquela pessoa. Não tem como eu obedecer alguém se eu não confio naquela pessoa. Se alguém chegar para você e falar assim, ô fulano, leva essa mochila aqui para o outro lado da cidade. Se você não confia naquela pessoa, o que você vai fazer? Você vai se distanciar e você vai fazer o quê? Vai dar uma olhada o que é, né? Vai que é alguma coisa ruim. Mas tem pessoas que a gente nem abre a mochila. A gente não abre. Porque aquela pessoa passa confiança. Tudo que a pessoa fez contigo até hoje não alterou a sua confiança nela. Então muito provavelmente que a gente vai obedecer a alguma pessoa quando a gente confia nela. E como está a sua confiança em Deus? Eu estou cheio de perguntas hoje. Como está a sua confiança em Deus? Está a ponto de obedecer aquilo que ele diz? Eu confesso que eu relutei muito nessa situação do posto de gasolina. E a minha carne falava assim, não, nem precisa, às vezes ela vai até esquecer. Mas a palavra do Senhor veio a mim naquele carro dizendo, volta lá, porque você está errado. E aí eu confiei no Senhor, eu passei por cima, a minha confiança no Senhor, ela fez com que eu passasse por cima da vergonha. Muitas vezes a gente fala assim, não, eu não vou voltar lá porque eu vou passar vergonha na frente, eu vou me rebaixar a uma mulher, uma frentista, uma pessoa qualquer, eu vou me rebaixar isso para pedir perdão. Então eu confiei no Senhor, Senhor, o Senhor é minha rocha, a tua palavra diz que nós não seremos envergonhados, então eu vou lá e vou cumprir, e mesmo que passe vergonha, é melhor obedecer ao Senhor. É melhor obedecer ao Senhor. É sempre melhor.
obedecer ao Senhor. Nós estamos vivendo numa época, numa era, numa geração que muitas pessoas sabem muitas coisas. Né? Nós vemos na internet as pessoas colocando histórias, pensamentos na internet que muitas das vezes, sem consultar, sem ir a fundo naquele assunto, nós estamos obedecendo. E acabamos que nós estamos numa geração onde muito se fala e pouco se faz. Nós temos uma geração que sabe tudo, mas na prática é meio complicado, a gente não consegue sentir firmeza naquela afirmação, naquela opinião, naquele pensamento. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Hoje a internet ela é feita também para o bem, ela foi feita para o bem, mas muitas pessoas estão usando da internet para o seu benefício próprio, e aí acaba se tornando ruim. Aquilo que era para ser bom acaba se tornando ruim, e nós temos que ter o cuidado com isso. Nós temos que somente fazer aquilo que aquilo que a gente confia, em quem a gente confia. O pastor fez uma dinâmica, tanto na reunião de lideranças, quanto na reunião dos pastores em Itajaí, né, que ele pegou uma corda. Posso falar dessa dinâmica? O senhor não vai usar em outra situação? Não estou dando spoiler de nada, não, né? Vou falar da reunião de pastores. Ele pegou uma corda, entregou para uma pessoa, para um dos pastores, e falou assim: o que você faz na igreja atualmente? E o que você acha o melhor que você faz na igreja? E aí a pessoa falava. Aí foi passando de pessoa a pessoa. E aí aquela corda, ela ficou assim, toda uma ponta de um lado, a outra ponta do outro, então ficou toda entrelaçada ali entre os pastores. E um dos pastores era o pastor Tom. Quem conhece o pastor Tom? Aquele que pregou aqui, né? Aí pastor João falou assim: agora você segura a corda e você inclina o seu corpo para trás. E aí todo mundo, alguns, né, pastor, aceitaram. Alguns fizeram. Outros fizeram, mas com o pezinho assim atrás. E aí, como pessoas ali, elas confiaram uma nas outras. Assim, como eu vi ali a confiança de um no outro, a amizade ali, porque todo mundo já se conhece há bastante tempo ali, está muito tempo no ministério, alguns não, mas como foi assim, impressionante, pastor, para mim, que depois que o senhor insistiu, eles falaram assim: diante da confiança que o pastor está passando para mim, eu vou. Quando foi com a liderança aqui da igreja, eu era uma das pessoas. E eu fui. Eu sei que eu peso aí 93, 94 quilos, né? Tá rindo de quê? Não entendi a risada. Mas eu peso 94 quilos aproximadamente. E tinham pessoas bem mais magras do que eu ali segurando uma corda. Mas eu fui. E eu fiquei, cara, certinho assim, ó, confiando, primeiro, na palavra do pastor, e outra, confiando que ninguém ia soltar a corda. Se um ali solta a corda, o que acontece? Todos vão para o chão. Todos vão para o chão. E aí é importante essa confiança, é importante. Eu escrevi aqui: o Senhor está buscando a confiança nele através da obediência a ele.
E aí ele fala que ele não está querendo que a gente chegue para ele, Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, como se fosse somente um título. Tá todo mundo chamando o Senhor, eu vou chamar o Senhor. Tá todo mundo falando de Deus, eu vou falar de Deus também. Tá todo mundo confiando no Senhor, por causa da outra pessoa, eu vou confiar em Deus também. Mas o Senhor, Ele não quer isso. O Senhor, Ele quer... O que mais importa para Deus é a sua intimidade com Ele. Se a gente parar para pensar, Deus, Ele busca desde o início uma intimidade conosco. Ele busca desde Adão e Eva uma intimidade com Adão e Eva. Ele busca, todas as tardes ele descia ao jardim do Éden para estar com Adão e Eva. E quando aconteceu tudo isso, quando o pecado, a maldade entrou nos nossos corações através de Adão e Eva, o que ele fez para nos resgatar? Para resgatar essa aliança, para resgatar essa intimidade conosco. Ele enviou o seu Filho. Por quê? Por amor. E é isso que o Senhor, Ele busca. Ele não busca alguém que vai levantar a mão para adorar a Ele somente porque as outras pessoas do lado, elas estão levantando a mão. Ele não quer que você louve, cante um louvor somente porque você está na igreja e você vai vamos dizer assim, na vibe de todo mundo e está cantando um louvor. Mas Ele quer que você faça tudo isso em verdade. Ele com coração desejoso de fazer isso, desejoso de adorá-lo e a obedecer a Ele. É isso que Deus, Ele sempre, sempre vai buscar. E eu vou trazer para vocês uma história bem breve, relacionada ao povo de Israel, quando eles saíram, né? Eles saíram de lá do comando, da escravidão, e o que esse povo mais fazia? O que o povo de Israel mais fazia no deserto? Era reclamar de alguma coisa. Eles reclamavam que eles não tinham água, aí Deus deu a água. Eles reclamavam que eles estavam com fome, Deus deu o maná para ele. Eles reclamavam de que estava muito quente, eles reclamavam que estava muito frio. Parece até a gente, né, hoje em dia, né? Tá muito sol, tá muito sol, tá muito calor. Meu Deus, eu estou conhecendo um pouquinho do frio, né, de Blumenau agora, né? Eu conhecia muito pouco, mas outono agora parece que tá sol demais de dia, né? Tá um calorzinho, mas à noite a temperatura vai caindo de uma forma, né? E aí parece a gente, caramba, tá muito calor, 30 graus aqui, parece até 40 graus no Rio de Janeiro. Um calor insuportável, daqui a pouco à noite faz frio, meu Deus, tem que colocar coberta, estava sol agora. Então o povo, ele sempre estava reclamando de alguma coisa, sempre eles estavam indo a Moisés e falando assim, poxa, mas isso não está legal. Não, e Deus, ele sempre supriu a necessidade daquele povo, e ele só queria a obediência à palavra dele. Se ele falou que o povo ia sair da escravidão e ia para uma terra que manava leite e mel, era para o povo obedecer. E por causa da sua desobediência, o que aconteceu com o povo? Ao invés de ficar aproximadamente 40 dias até a terra prometida, eles ficaram 40 anos. E foi um castigo de Deus pela desobediência deles. Porque quando você reclama, é porque você está com uma opinião diferente. Eles reclamavam tanto que eles queriam voltar para comer cebola, para comer pepino. Eles queriam voltar. Eles tinham uma terra, né? Moisés ele enviou 12 pessoas, 12 homens valentes, para visitar, antes deles chegarem, para visitar a terra.
E aí eles foram lá, retornaram. O povo, na expectativa, como que é essa terra? Já está tudo preparado para a gente, né? Já está tudo no esquema. É só a gente chegar e possuir a terra e é nossa. Aí os caras voltaram. Ó, o cacho de uva, 2 pessoas tinham que carregar, imagine. O cacho de uva, eram 2 pessoas para carregar. Mas tem o seguinte, existem valentes lá, existem pessoas, guerreiros lá, então assim, vai ser meio complicado. Né? Josué já falou assim, não, vai dar certo, vamos gente, vamos. Mas aí o povo ficou totalmente desolado com a resposta deles. E aí eles começaram a reclamar novamente. E aí lá em Números 14, eles começam a reclamar, lá no versículo 2. No versículo 10, Deus ele mostra a sua ira contra o povo. E ele fala assim para Moisés, ele aparece para todo mundo, mas fala, Moisés, por que esse povo reclama tanto? Ao invés de ser 40 dias, vão ser 40 anos. Cada dia que era para ser, o castigo é de 1 ano a cada dia. Então, 40 dias vocês vão ficar 40 anos. E outra, quem vai possuir não são vocês, são os filhos de vocês. Quem reclamou já não entra mais na terra prometida. Então nós vemos a desobediência a Deus, ela tem algum lucro para a gente? Não tem. A desobediência a Deus, se não tiver um castigo de Deus, ela vai nos trazer o nosso próprio castigo. Como poderia acontecer comigo. Eu poderia desobedecer a Deus falando, não, deixa para lá, ela que se resolva. E eu mesmo não dormi à noite falando, meu Deus, eu perdi a oportunidade de... Uma vez eu estava na 1001, há poucos dias agora. E aí eu fui fazer uma troca de um item que eu comprei, e aí eu vi que no caixa ao lado tinha um rapaz assim reclamando muito da atendente que estava com ele. E aí eu fiquei observando assim, enquanto eu estava ali também. E aí ele falando, não, você está falando que eu não paguei por esse item. E aí ela falando assim, não, Senhor, desculpa, eu não quis falar isso. Eu falei de uma forma que o Senhor entendeu isso, mas não era a minha intenção. E ele falando, colocando o dedo na cara dela. Enfim, aí eu fui conseguir trocar o que eu tinha que trocar. Quando eu voltei lá para o caixa, ela estava assim com uma fisionomia muito caída. E eu, assim, confesso, isso que eu estou falando agora, eu confesso que naquele momento ali eu não obedeci ao Senhor. E eu vi ela com uma fisionomia muito caída. E o Senhor falou assim para mim, não precisa pregar para ela, só fala para ela que eu estou com ela. E aí eu fiquei olhando, aí você fica tenso, né? Porque você quer falar, mas o teu coração fala assim, não fala não, isso aí é coisa do teu coração. E você fica naquela vontade de falar, a mão começa a gelar. E aí, quando eu fiz assim, para falar para ela, chegar mais perto dela, uma pessoa chegou e chamou ela, alguém, acho que gerente, alguma coisa, e ela saiu assim depressa. Aí eu fiquei olhando assim, aí eu falei, e agora? E agora? Aí o Senhor, era naquele momento. E eu fiquei com meu coração aí, qual foi o castigo da minha desobediência? Não veio de Deus. Ele veio de mim mesmo, que eu fiquei tão mal aquele dia. Eu não lembro o que eu vim fazer aqui na igreja, e eu fiquei tão mal, pedi tanto perdão a Deus. Falei, Senhor, era tão simples, só falar que o Senhor era com ela. Era tão simples, e coisas simples que Deus nos pede, a gente deixa passar.
Oportunidades a gente deixa escorrer pelas nossas mãos. Oportunidades, às vezes, que é tão simples como esse momento. A gente deixa passar. E eu, não me alongando mais, que a hora já é avançada, qual é o benefício de nós obedecermos a Deus? Aí eu tenho que falar de Abraão. Abraão, ele inicia a sua história com obediência. Abraão, ele tinha tudo para ficar na terra onde ele estava. Mas ele decidiu obedecer. Quando o Senhor falou nesse momento, Abraão, ele falou, eis-me aqui. E primeiro, o Senhor fala assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te direi aonde é. Você obedece se você não confiar na pessoa? Não obedece. E Abraão confiava no Senhor. Abraão não sabia para qual terra ele ia. Abraão não sabia. Imagine uma pessoa chegar para você e falar assim, ô fulano, sai da tua casa agora, pega o teu carro e vai. Aí tu vai falar, vai, tá, eu vou para onde? Não, vai, cara. Não, vou para onde? Vai, cara. Estou falando para você ir. Aí tu pega o carro sem rumo nenhum, não sabe nem o que colocar no Waze ali, Douglas. Sabe nem vou para onde? Abraão obedeceu. E qual foi o benefício? O Senhor, ele fala logo depois, no versículo seguinte, quando ele fala para sair, ele fala, ó, eu farei com que sua descendência seja muito numerosa. Isso já é um benefício, gente. Já é uma promessa que Deus, ele chama Abraão e já dá uma promessa como benefício à vida dele. Em um outro ponto, quando o Senhor pede Isaque a Abraão. Isaque, ele era o único filho, era o filho que Deus queria dar a Abraão, e era um filho que estava sendo muito esperado, e o Senhor pede a Abraão o seu filho Isaque. E o que acontece nessa história? Abraão prontamente, ele começa a planejar o holocausto com seu filho. Ele começa já, chamou o filho dele e falou, vamos ali, meu querido. Vem com o papai, vem. Começou já a cortar a lenha. Já cortou a lenha, vambora, corta a lenha aí também. E Isaque lá amarradão, né? Porque sabia que era já o costume deles cortar a lenha para adorar o Senhor com uma oferta de animais, né? E aí, agora, logo cedo, Abraão já sai. Vamos embora, meu filho. Chama 2 servos dele e vai em direção ao monte. E chega um momento que Isaque fala assim, pai, nós estamos com a lenha, nós estamos aqui com tudo já pronto para o holocausto, tudo pronto para a nossa oferta ao Senhor, mas vem cá, e o cordeiro? Não estou vendo o cordeiro aqui. Imagine a cabeça de Abraão nesse momento. Imagine a cabeça de um pai que queria tanto um filho e agora tem que oferecer ao Senhor o seu filho. Eu imagino que no caminho, né, Abraão ele vai falando, meu filho, o Senhor proverá para ele mesmo um cordeiro, pode ficar tranquilo. Mas Abraão estava angustiado no coração dele. Eu não estou falando aqui que você tem que pegar o seu Isaque ou algo que você tem e oferecer ao Senhor. Pode ser que você sinta isso no coração, tudo bem, mas eu não estou aqui querendo falar sobre isso. Eu estou querendo chamar a tua atenção para a obediência de Abraão a Deus, pela confiança que Abraão tinha em Deus, a ponto de entregar o seu próprio filho.
a ponto de pegar aquilo que era uma promessa, aquilo que ele desejava com tanta firmeza e tanta vontade de ter, mas por obediência e confiar naquilo que Deus poderia fazer, ele continuou caminhando. Se fosse eu, naquele momento, eu já ia começar a procurar um cordeiro. Pelo caminho que eu ia passando, eu já ia procurar um cordeiro. Será que Abraão foi com essa ideia também? Olhando para os lados, olhando para os montes, na esperança de ter um cordeiro ali e sair correndo e caçar esse cordeiro para oferecer ao Senhor? Mas até o ponto que ele chega no monte, Abraão ele chega no monte e ele continua com a sua obediência a Deus. Ele continua com a confiança em Deus, que Deus ia prover algo que ele não precisasse matar o filho dele. E ele continuou, ele preparou o altar, ele preparou tudo, colocou a lenha, colocou tudo, armou tudo, gente. Imagine a angústia de uma obediência. E ele coloca o seu filho, amarra o seu filho, pega a faca, e quando eu acho que Abraão já não tem mais assim a esperança de ter o filho, mas na esperança no Senhor, a Bíblia vai dizer que um anjo, ele segura a mão de Abraão e impede que ele mate o próprio filho e fala assim, não precisa. Eis que aquilo que você falou lá, a resposta que você deu ao seu filho está acontecendo agora. Olhe para trás, tem um cordeiro ali para você oferecer para mim. A obediência de Abraão fez com que o Senhor afirmasse, falasse, porque você obedeceu, porque você não hesitou de fazer aquilo que eu pedi. E ele começa a derramar mais e mais promessas a Abraão. E é essa obediência que ele trouxe a nós nessa noite. Enquanto eu estava preparando essa palavra, Deus falava muito ao meu coração. Às vezes a gente acha que a gente está muito crente, né? Como o pastor fala. Às vezes a gente acha que a gente é muito uma ovelhinha obediente. Mas existem situações que a gente desobedece a Deus. E quando a gente desobedece a Deus, a gente demonstra para Deus que a gente não confia nele. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas quando eu fui ler isso com mais detalhes, eu vi que a gente pode não trocar, porque eu não quero aqui mudar uma fala, uma frase, né? Mas obedecer também agrada muito ao Senhor. Se Ele quer que a gente creia nele, através da nossa fé, vamos fazer isso, gente. Diogo, mas eu tenho que sair agora, pegar meu carro e ir sem rumo. Não, são coisas simples, como eu disse aqui. Às vezes o Senhor está falando assim, abraça aquela pessoa ali. Ou aquela pessoa ali está precisando de um casaco. O fundamento da nossa igreja, eu tenho aprendido muito isso, é a ação social, é você cuidar da pessoa que está do seu lado. E às vezes a gente desobedece num abraço, num aperto de mão. Ou falar assim, meu querido, Jesus te ama.
Meu querido, toma aqui, ó, pela misericórdia do Senhor, eu consegui almoçar, eu consegui jantar lá em casa agora, mas aqui, ó, estou trazendo uma janta para você também. A gente precisa obedecer pedidos pequenos do Senhor. E eu tenho certeza que no pouco que a gente faz, a gente pode ganhar Blumenau, a gente pode ganhar Santa Catarina, nós podemos ganhar para o Senhor Brasil. Ah, Diogo, mas é só uma janta que eu levo, mas tu não sabe, meu querido, o significado de ter uma... Quando eu levo, eu sou um dos que entregam marmitas, né, para as pessoas em situação de rua. E eu confesso para você que, às vezes, assim, no carro, abre um pouquinho a marmita, vem aquele cheirinho, cara. Quando é preparado aqui, ó, vem aquele cheirinho da marmita, quentinha. E aí eu vejo a importância do que eu estou fazendo. Eu vejo a importância do que é obedecer ao Senhor. Caramba, Diogo, eu não sabia que abraçar uma pessoa era obediência ao Senhor. Quando perguntaram para Jesus assim, qual é os principais mandamentos? Quais são os principais mandamentos do Senhor? Amar o teu Deus. E a segunda, amar o teu próximo. Isso é obediência a Deus. Nós cantamos aqui amar ao Senhor com um amor ousado. Por isso que eu falei, a gente ama, a gente louva aqui com amor que pode ser um amor de costume. Ah, eu vou lá por costume, eu vou lá porque eu quero ter uma comunhão, a comunhão é importante. Mas amar ao Senhor, beleza, tu já quebrou tu já obedeceu ali no mandamento, mas o segundo mandamento é simples, amar pessoas, fazer o bem para as pessoas, trazer um copo de água para uma pessoa, não é isso que ele fala? Vestir uma pessoa. E se você não tem força para obedecer ao Senhor nessas coisas simples, primeiramente eu queria que você se colocasse de pé.